Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de ciências. Então, a aula passada, a prof deu uma retomada do conteúdo sobre o sistema digestório e o sistema respiratório. Então, nós vamos continuar trabalhando com esses dois sistemas juntos. Por que será que eles trabalham juntos? Nós vamos saber agora. Então, olha só. Peguem a apostila lá na página 144. A prof vai colocar aqui, só que hoje a prof vai colocar a apostila igual a de vocês, porque a apostila que a prof consegue acessar aqui, ela não está funcionando direito, então a prof vai colocar aqui, está aqui, página 144, certo? Podem ver que é a apostila igual a de vocês, certo? Então, vamos lá. Página 144. Opa, agora, a professora foi demais. 144. Para a gente saber mais, respirar pela boca pode prejudicar até o coração. Problemas de aprendizagem, cansaço, distúrbios do sono, alterações faciais e dentárias, infecções respiratórias e até doenças cardiovasculares, que é do coração. Tudo isso pode ocorrer na vida de quem respira pela boca. O nariz é anatomicamente preparado para receber o ar. Ele conta com mecanismos de defesa, como o muco e os pelos, que impedem elementos prejudiciais como poeira e poluição de chegar aos pulmões. A boca não faz isso. Para se criar uma passagem de ar pela boca, os lábios tornam-se entreabertos, assim. Certo? A mandíbula é mantida numa posição inferior e a língua é deslocada para baixo e para frente, o que acarreta vários problemas no organismo, explica o otorrinolaringologista do Hospital SEMA, Marcelo Mello. Entre as principais causas do aparecimento da respiração oral estão rinite, sinusite, aumento das conchas nasais, desvio de septo e amígdalas ou adenoides aumentadas. Portanto, se pais, professores ou dentistas perceberem essas alterações ou identificarem sintomas como dormir de boca aberta, roncos, coceira nasal, sono agitado e obstrução nasal, devem recomendar um otorrinolaringologista para um exame cuidadoso, orienta o médico do SEMA. Então, gente, imaginem só, onde já se viu que a gente fica assim, respirando pela boca, pode causar todos esses problemas na nossa vida, né, no nosso corpo. Então, já diz ali que o nosso nariz, ele tem o formato correto para receber o ar, porque ele protege, né, o ar que a gente recebe, ó, ele protege contra a poluição, certo? Contra a sujeira que pode vir para dentro do nosso corpo. Então, vamos começar a prestar atenção na forma como a gente respira, certo? Porque a boca é só para jogar o ar, certo? Então, vamos ver. Sistema digestório e respiratório e a nutrição do corpo. Os nutrientes obtidos dos alimentos por meio da digestão e o gás oxigênio, que entra no corpo por meio da respiração, são liberados no sangue e transportados por meio do sistema cardiovascular até as células que formam o organismo. Nas células, os nutrientes como a glicose e o gás oxigênio participam de diversos processos que resultam na produção de energia, água e gás dióxido de carbono. O conjunto dos processos pelo qual essas substâncias passam para resultar uma energia é chamado de respiração celular. É por meio da respiração celular que a energia armazenada nos alimentos pode ser aproveitada pelo organismo. Observe o esquema a seguir. Então, tá lá. O que é necessário? Gás, oxigênio e glicose. O que é glicose, gente? É o açúcar, certo? O que é produzido com o gás oxigênio e com a glicose?
gás, dióxido de carbono, energia e água. Então, a nossa energia para a gente correr, para a gente estudar, para a gente brincar, para a gente andar, para tudo o que a gente faz, a gente necessita de gás, oxigênio e glicose, certo? O gás dióxido de carbono é eliminado do corpo por meio do sistema respiratório durante a expiração, pois, se ficar acumulado, pode ser tóxico ao organismo. A energia é utilizada para manter o organismo vivo e em funcionamento. A água fica circulando entre as células e é absorvida pelo próprio organismo. Então, tem aqui um exercício com a lupa na mão. Você já reparou que as pessoas respiram em ritmos diferentes conforme a atividade que estão realizando? O que acontece com a respiração quando uma pessoa está correndo? Quando a gente está correndo, a nossa respiração não fica mais rápida, né? Isso que a gente tem que notar. Como uma pessoa respira enquanto está sentada ou antes de um teste importante? Quando a gente está sentada, a gente respira calmamente. E quando é antes de uma prova, a gente fica nervoso, a nossa respiração parece que ela fica mais difícil, né? O ritmo da respiração é sempre o mesmo durante essas atividades. Será que o ritmo é o mesmo para tudo? Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o controle do ritmo da respiração. Vocês vão escrever nas linhas a seguir por que isso acontece. Por que esse ritmo acontece? Então, vocês vão pesquisar sobre o controle do ritmo da respiração. É isso. E vocês vão escrever um pouquinho do por que isso acontece, certo? Ali nessas linhas. Aí, nós temos outro exercício do mão na massa, que está aqui, certo? Que aí nós vamos, claro, ver tudo o que nós vimos ali e vamos olhar essa pesquisa que nós vamos fazer aqui e vamos responder as perguntas aqui. Certo, gente? Então, agora, deixa a prof voltar aqui. Então, agora que a gente já viu que nós temos que ter uma boa nutrição, quer dizer, nos alimentar para isso, é o alimento que dá energia para o nosso corpo, junto com o gás oxigênio. Qual que é o gás oxigênio? Aquele que a gente respira pelo nariz, a gente inspira. Nós estamos recebendo gás oxigênio. O que a gente solta, certo? É o dióxido de carbono, certo? O que a gente solta, certo? Então, nós vamos agora, a prof vai colocar um videozinho para vocês verem, entenderem um pouquinho mais isso. Então, vamos lá. Deixa a prof apresentar aqui para vocês. Então, a prof vai colocar agora para vocês poderem assistir aqui. Vamos lá. Deixa a prof aumentar aqui. Nutrição dos sistemas digestório e respiratório. Nutrição do corpo e a interação dos sistemas digestório e respiratório. Você sabe como a energia dos alimentos é disponibilizada para o funcionamento do nosso corpo? E quais são os sistemas de órgãos que participam desse processo? Vamos começar a compreender a nutrição do corpo, entendendo a ação dos órgãos que compõem o sistema digestório. O alimento entra no corpo pela boca, é triturado pelos dentes e misturado com a saliva para formar o bolo alimentar. O bolo alimentar é engolido e passa pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago. Nesse órgão, o bolo alimentar recebe o suco gástrico e se transforma em uma pasta mais líquida, que segue para o intestino delgado. Lá, a digestão continua e os nutrientes são absorvidos, chegam ao sangue e são distribuídos para as células. O que não foi digerido pelo corpo segue para o intestino grosso e forma as fezes, que são eliminadas pelo ânus. Mas, para que a energia seja realmente aproveitada pelas células, o corpo precisa do gás oxigênio, que é captado pelo sistema respiratório.
Durante a respiração, o ar entra pelas narinas e chega às cavidades nasais, que terminam na faringe. Depois, o ar segue para a laringe e passa para a traqueia, que se ramifica em 2 tubos chamados de brônquios. Cada brônquio é ligado a um pulmão. Os pulmões são formados por pequenas bolsas chamadas de alvéolos. É lá que acontecem as trocas gasosas e o sangue libera gás carbônico e recebe gás oxigênio, que é distribuído para as células. Nas células, o oxigênio transforma os nutrientes em outros compostos para gerar energia. Assim, nós temos energia para realizar nossas atividades do dia a dia. Certo, gente? Então, isso é para vocês entenderem um pouquinho mais. Os 2 sistemas trabalham junto, por quê? Porque existe a respiração, certo? Existem as trocas que eles precisam fazer, né? Porque o respiratório necessita do ar oxigênio e o digestório também, para poder fazer toda essa movimentação no nosso organismo. Então, eles precisam trabalhar juntos. E, claro, a alimentação saudável é o mais importante, é o que mantém os nossos sistemas vivos e em funcionamento, funcionando bem. Certo? Então, já passei a tarefa de casa, vou colocar esse videozinho lá nos links do Que Mágico, para vocês também assistirem de novo e verem quantas vezes for preciso, certo? Para vocês entenderem bem esse processo, certo? Então, era isso. Hoje a aula de ciências é um pouquinho mais curtinha, porque vocês vão ter prova, então a prof não vai fazer uma aulona muito grande, né? Porque nossa próxima aula é a retomada de ciências. Então, era isso, certo? Então, se cuidem. Até a nossa próxima aula e, ó, beijos para todos.